então abrimos agora esta fase de conversa sobre o filme, com intervenções iniciais do professor João para Orlando, e depois abriríamos, se vocês quisessem dizer alguma coisa, sendo que nós temos um tempo um pouco limitado. Vamos apontar para fechar isto às 5, porque enfim, há várias pessoas que têm compromissos a seguir. Portanto, passava a palavra ao professor João para falar um bocadinho sobre este filme, como é que vive este filme. É um filme, mais uma vez, riquíssimo, de temas e de perspectivas, de janelas que nos abrem, não é? Eu tinha-o visto uma vez antes, e esta vez foi a segunda vez que o vi, o que me ajuda bastante. Não querendo, todos nós vimos o filme, mas não querendo estender o tempo precisamente para podermos conversar, mas eu talvez tinha uma ideia geral e depois um ou dois momentos que foram marcantes para mim por essa ideia. Bom, a ideia geral minha é que, efetivamente, coincide o tempo em que estamos a ver o filme com um tempo litúrgico importante, início de Quaresma. Advento, início de Advento. De Advento, exatamente, início de Advento. E é curioso que o texto do próximo domingo é também um texto que anuncia as dificuldades da vida, do que acontece à volta, dos sinais, de tudo, e nos convida a uma coisa: como viver na esperança e seguir em frente com a esperança. E este texto aqui, quem toma a peito a esperança humana, a dignidade humana, que faz entrar dentro daquilo que é mais profundo, faz inclusive a questionar e entrar dentro da fé, da vivência, daquilo que é mais divino, que é a vida, está na mão das mulheres. As mulheres são aquilo que hoje se chama os verdadeiros agentes de mudança daquela comunidade, concretamente. Elas tomaram a liderança e, por contraste às guerrilhas que, aliás, são colocadas no texto e na voz de "é isto um homem", esta frase que se repete, versos até a própria criança, da violência e da proteção que é dada, as mulheres que fazem isso, a mulher que assume só em grupo, em que elas estão unidas pela dor e pelo sofrimento, logo a primeira imagem do filme, não é? Ou a imagem em que ela, perante a Maria destruída, diz: "Não vou permitir, tu não fizeste, mas eu vou lutar em nome da sua força." E a mulher que sozinha enfrenta os homens no café, no meio da violência, e depois, no fim, protegendo aquela criança, a vida, o futuro e a esperança. Portanto, para mim, esta é a imagem mais marcante. É haver mulheres que tomam na sua mão o cuidado da vida e da esperança e da paz e da luta e a criatividade que elas encontram e a diversidade, ultrapassando tudo o que são regras que nos limitam. Aliás, esse tema também lá está, abrindo àquilo que é essencial. E o essencial é viver e é também, para mim, é expressivo aquele pedido de perdão. Somos irmãos, vivemos na mesma aldeia, uma aldeia que está isolada e que é um tema também muito atual. Como gerir a informação que chega, qual é a informação que nos faz bem, qual é a informação que nos prejudica. A televisão é destruída, os jornais são destruídos e aparentemente aquilo que também seria destruído, afinal transformou-se num trunfo e chegaram daquelas outras mulheres para mostrar aos homens e para que eles pudessem envolver-se não nas guerras, mas na vida. Portanto, termino só por aqui, porque são tantos os temas, mas vou mais fácil. Obrigado, professor João. Então, passava a palavra ao padre Orlando, também, para uma perspectiva sobre este filme. Atrevi-me a apresentar um resumo mais breve. As mulheres e a ganza salvam a humanidade. Parece claro. Este é um filme que nunca acaba. Tem tantas frentes, tantas questões, tantas. Estaríamos aqui até amanhã a falar sobre este filme. A mim ficou uma pergunta mesmo final. Onde é que vão sepultar? Onde é que vão sepultar aquele que morreu? E
levou-me de imediato, não hoje, ontem quando estive a ver o filme lá em casa, antes de ontem, onde é que os muçulmanos na nossa comunidade sepultam os seus mortos? Não sepultam. Há pouco tempo que há muçulmanos aqui na Figueira. Não tem cemitério na nossa comunidade. Temos 2 cemitérios aqui que são públicos, onde católicos, protestantes, sem nenhuma religião sepultam. O muçulmano não tem ali espaço para sepultar. Com os seus requisitos de orientação para Meca, sepulturas perpétuas, não teriam requisitos. Não podem sepultar no nosso concelho. E o filme, no fim, foi colocar-nos no lugar do outro. As mulheres mudavam as suas roupas. E os homens ficaram completamente baralhados. Era do dia anterior, alguns, mas estavam baralhados. Porque literalmente elas colocaram-se, vestiram a pele da outra pessoa. Por isso não sabiam sepultar. Acolher a outra religião, eu e o pastor não temos diferenças nenhumas, poucas. Somos muito próximos das comunidades, são irmãs, às vezes gêmeas, que se confundem. Como a comunidade muçulmana já não é assim. Não deixa de ser significativo que não haja ninguém hoje aqui. Não tenham sepultado os seus mortos. Não sei se na nossa comunidade eles têm lugar. Depois, vieram há pouco tempo, é verdade. Pelo menos no número mais expressivo. Mas existem na nossa comunidade. A caminho da Igreja Presbiteriana, passamos por uma mesquita. E vemos muitos. No antigo ginásio. Sim, vemos muitos, a determinada hora, aproximarem-se para ir fazer as suas orações. E o que fazem eles? O que é que se ocupam? Ok. Não vestimos as suas roupas, eles também não vestem, porventura, as nossas. Não têm sepultar os seus mortos. Mas em termos religiosos, o filme tem tanta coisa. Aquela imagem para os católicos é tão expressiva. Aquela mãe que tem o seu filho morto nos braços, que nós chamamos Piedade, Senhora da Piedade, Senhora das Dores, tantos nomes que lhe chamamos. Ali está precisamente olhar para o seu filho morto e depois olhar para os céus. A revolta dela também diante de uma mãe, Nossa Senhora, e toda aquela encenação tão engraçada da imagem, chorar lágrimas de sangue. E depois o realizador lá colocou uma lágrima de facto a correr. A dor. A realizadora. A realizadora, pois. Uma senhora. A dor. Ela entra no filme, ela faz a personagem principal. Quer dizer, sim? que ela pode ser a personagem principal, que é a Amal. Não sabia. Ela também é atriz. A dor dela. E o processo de seleção. A dor dela que era também a dor de Deus, da Mãe de Deus. E depois tudo ali um paralelismo. É preciso morrer alguém naquela comunidade para que houvesse reconciliação, para que houvesse a paz. Também um paralelo com Jesus, para os cristãos, que vem trazer a reconciliação. Mas isto é um poço sem fundo. É de facto dos melhores filmes que vi nos últimos tempos. Não sei se isto passou no cinema. Passaram os dois, na verdade. Festival de Cannes, não é? Ele foi apresentado em Cannes. Sim, sim. Mas estreou cá, estreou Ok. comercial em Portugal. Eu se calhar pegava só nesta questão da ausência. Eu disse que houve um imprevisto e houve. De qualquer modo, eu tenho estado em contacto com a Mesquita desde o início e por isso é que a Mesquita está também no cartaz deste evento. Mas a pessoa com quem eu falei desde o início, neste momento já não está cá. É um indiano, é presidente de uma organização não governamental que tem escritórios também em Nova Iorque, e eu tenho mantido contacto com ele mesmo quando ele não está em Portugal.
mas isso dificultou muito depois o contacto posterior, depois deles terem ido embora com a mesquita. E, portanto, eu fui falando com várias pessoas e, na verdade, esta semana falei com uma a quem enviei o filme e depois, à última hora, não foi possível estar. Pronto, houve várias dificuldades, isso é evidente. Desde logo a questão da língua, não é? Muito poucos falam português. E, portanto, o contacto tem sido em inglês, com aqueles que falam inglês, porque também não todos falam. Segundo o que eu percebi, a maior parte são imigrantes da Índia e do Paquistão. Pronto, mas é uma comunidade, de facto, muito, muito recente. Agora, este filme também nos fala sobre uma realidade, já agora pegava só nisso, fala-nos sobre uma realidade que não é bem a nossa, não é? Quando nós falamos, enfim, aqui na Figueira da Foz, é uma comunidade muito minoritária. A mesquita em Lisboa é diferente, não é? E a comunidade muçulmana em Lisboa tem uma organização diferente. Se nós tentássemos fazer isto que estamos a fazer aqui, lá teria sido muito mais fácil ter alguém nesta sessão. Eu falo também pela experiência que tenho de contactar com essa comunidade. Mas a realidade que este filme nos traz é bem diferente, não é? Porque o Líbano é um país muito singular no Médio Oriente, na medida em que é um país em que metade da população é muçulmana e metade da população é cristã, que é muito invulgar ali naquela zona. A maior comunidade cristã é esta comunidade que aparece aqui, que é a comunidade da Igreja Maronita, que é uma igreja oriental, mas que faz parte da Igreja Católica. Enfim, quem está aqui que seja católico deve ter reconhecido uma série de coisas. Eles têm rituais diferentes, têm até uma disciplina diferente, os padres podem ser casados, mas fazem parte da Igreja Católica. Os muçulmanos, também muito invulgarmente naquela zona, em que a maior parte dos muçulmanos são sunitas, tirando no Irão, também é uma comunidade dividida entre sunitas e xiitas, que estão quase, em termos de números, muito equiparadas. Mas esta comunidade que aparece aqui é sunita, já agora dá essa indicação. E, portanto, é uma realidade muito diferente, em que é muito comum as pessoas serem ou cristãos ou muçulmanos, e as comunidades de uma religião ou de outra são muito grandes. Também por isso aparecem muito as continuidades entre as religiões, digamos assim. Porque é evidente que o Islão não olha para Jesus da mesma maneira que os cristãos. Ainda assim, Jesus é um profeta importantíssimo no Islão. É o segundo maior profeta mais importante no Islão, a seguir a Maomé. A própria figura de Maria é uma figura muito importante no Islão. Há uma sura no Alcorão que é dedicada a Maria. Portanto, há todas estas continuidades que, naquilo que é a sociedade e a cultura libanesas, muitas das vezes sobressaem. Claro que há diferenças também, não é? Estou só a salientar, já que não está aqui ninguém, estou a salientar também as continuidades. E isto que aparece aqui, portanto, uma aldeia que tem uma mesquita e uma igreja, uma ao lado da outra, é muito comum no Líbano. Posso só? Sim. Não estamos aqui ninguém, não temos nós esta experiência. Não sei se há aqui alguém que tenha participado na visita à mesquita, organizada pelos consentidos. De facto, a mesquita em Lisboa ela é muito ativa na integração das pessoas. Inclusive, o tema de Maria é muito desenvolvido, porque é um ponto de contacto entre muçulmanos e católicos, portanto, que é a maior parte da comunidade em Portugal. É possível ir visitar e é uma boa experiência, em que nós participamos, eles acolhem-nos. Quando lá fomos aqui da Figueira, 50 pessoas visitar, entre outras coisas, fomos também visitar a mesquita, foi lá que almoçámos, foi lá que participámos em todo o ritual, não é? desde a entrada até ao final, e não é vestir a pele, mas é pelo menos sentir como é que o outro vive, não é? E de facto só essa experiência é uma experiência muito enriquecedora, porque raramente nós vamos ao encontro daquilo, do ritual, do que é que o outro faz, como faz,
das pessoas que vêm àquela hora e de repente para mim foi impressionante não haver ninguém e 10 minutos depois começam a calçar-se, a lavar-se, a entrar homens e mulheres e estavam ali mais de 1000 pessoas. E nós também estávamos. A maior parte de nós éramos cristãos, foram aqui da Figueira da Foz. Antes disso tivemos uma explicação. E isto é importante. Explicação, talvez fosse aquilo que nós agora precisávamos também, mas em que eles explicaram tudo o que era, como era, foi bastante importante. Portanto, só para dizer que, felizmente, há comunidades também muçulmanas que se empenham bastante, mas mesmo bastante, nesta forma de estar. Já agora, só a talho de fogo, muito rápido, e passando a publicidade, mas vale a pena. Há 2 programas na rádio, um que é E Deus Criou o Mundo, já tem vários anos, onde tem muçulmanos, judeus e cristãos, e o outro é Ó que Mundo, Meu Deus, onde tem muçulmanos, judeus e cristãos, e que fala sobre vários temas. Não é a mesma coisa que estar ao lado, mas se forem ver em podcast estes programas, talvez nos ajude a percebermos como a nossa aldeia é mesmo uma aldeia de irmãos e como nós podemos realmente fazer aquilo que aquela aldeia fez. Uma das coisas que me chocou em relação aos discursos que nós muitas vezes temos, no bom sentido, é que aquelas mulheres faziam tudo juntas. Tudo. Elas ouviam-se, elas estavam e elas riam-se do que acontecia, choravam do que aconteciam, portanto, e ultrapassavam. Elas continuavam, eram verdadeiramente pessoas, não é? Humanas. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa, porque eu não quero. Posso dizer? Esta fez-me lembrar a atualidade no Líbano, que deve ser mais conflituosa e nem as mulheres conseguem pôr a ordem lá, portanto, porque, não sei, este filme é de 2011, agora já passaram alguns anos, é natural que a realidade já não seja bem aqui afigurada, mas mostrarão aqui, mas tanto mais conflituosa me parece, pelas notícias. Eu já sabia que havia cemitérios por causa deste conflito, que houve no início do conflito no Líbano, uns que tinham ido do sul para o norte e depois não sepultaram naquela localidade onde estavam, mas foram sepultar noutra, onde havia o cemitério para muçulmanos. Há pouco tempo foi notícia na CNN um sepultamento cristão em Gaza, num cemitério muçulmano. Bastante tão raro que isso é. Mas é preciso, em todos os tempos e em todos os contextos, a criatividade. Este filme fala de criatividade. As mulheres encontraram todas as artimanhas e mais alguma para que a paz imperasse ali naquela aldeia, para que se mantivesse. E responderam, estavam ali taco a taco às influências externas. Assim que houve um bocadinho de televisão, aquela primeira imagem, quando estavam a ver um filme, as mulheres a distraírem os homens para não verem as notícias. Faz-me lembrar aquela questão da psicologia, se nós somos biologicamente egoístas ou não. Há quem diga que sim, há quem diga que não. Mas fazemos-nos. E também as influências que vêm de fora vão nos transformando e moldando. Notícias de guerra, de conflito, também nos tornam mais violentos. É preciso artimanhas, é preciso criatividade. E aqui insere-se, por exemplo, uma destas. Sim. Com esta iniciativa que foi levada aqui por diante. Isto é criatividade. Estarmos de diferentes religiões, a rir. O outro filme foi mais... Eu chorei a rir. O outro filme foi muito mais pesado, foi duro. Mas o que é certo é que isto suscita em nós coisas, sentimentos, com o nosso engenho, para nos podermos entender e crescermos em amizade, em relação. Se bem que estamos num contexto muito fácil, podemos dizer assim. Mas
coisinha de nada, às vezes é suficiente. É suficiente para levantar aqueles sentimentos que cá estão gravados geneticamente, a não sei de onde, e cria-se uma guerra por uma coisa de nada. Eu acho que eu acho que isto mostra-nos como o ódio é igual em todas as religiões, e o problema é que seja a religião que for. Acho que eu estava ali a que todas elas sentiam, fossem de que religião fossem, que podíamos ser animais, e no fundo a perda das pessoas que gostavam. Não havia uma razão para a guerra, não é? É aquela questão de que não há uma razão para a guerra. Portanto, nós somos todos pessoas, sentimos todos da mesma forma e quero que nós conseguíssemos manter esse equilíbrio. Eu acho que nesta criatividade que estamos aí é porque muitas vezes o problema é que parece que toda a gente tem razão na sua perspectiva. Não é? O problema está em ir para lá da minha perspectiva, porque é única. Numa comunidade de 100, há 100 perspectivas diferentes. Nunca há uma. E o que aquelas mulheres aprenderam foi a entregarem-se na procura daquilo que era a essência, deixando as suas amargas, as suas questões. É verdade que nós não temos aqui, e agora, a comunidade muçulmana, mas nem precisamos, porque este filme não é só sobre a questão religiosa. Aquilo que nós vivemos hoje, em termos de sociedades, em termos de aceitação da diferença do outro, okay? Seja porque é mulher, seja por questões sexuais, seja por questões de onde vem, por quem está, seja porque não sabemos, porque são invisíveis, são outras pessoas, não são como nós. E este filme entra por nós dentro, porque tudo aquilo que se passa naquela aldeia, passa-se na nossa aldeia, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso prédio, na nossa rua, no nosso país, na nossa Europa. Está lá tudo. E o que este filme faz é mostrar-nos que, de facto, tomar consciência daquilo que não faz sentido e haver alguém que assume o fazer sentido. Bom, como cristão acho que esse é o desafio, mas se eu for um ateu direi que é a dignidade humana. E se eu for, na verdade é quando nós nos reconduzimos à vida e à luta pela criatividade da vida que nós estamos verdadeiramente a ser na presença da minha perspectiva de estar em Deus, seja ele o nome que tiver ou a forma como se manifestar. Não é? E este filme entra aí dentro. Não é? Entra aí dentro. E depois, mas bom, mais nada, desculpem. Ali uma subtileza que me deixa me interrogar. Tem a ver com aquelas senhoras que vieram vistosas, bem despidas. Ucranianas. Não deixa os dois povos, as duas religiões, de maneira de estar diferentes, não deixam de ter em conjunto um preconceito para com aquelas mulheres que vêm do outro contexto. E que se fazem parte da comunidade. Sim, mas ucranianas. Quando a outra diz que a mamadela dava para alimentar a Ucrânia, quer dizer, tem este significado, dizer como isto é fácil depois. Estou-me a lembrar de um livro, de uma página de um livro do Zygmunt Bauman, um grande sociólogo, que é o Amor Líquido. E fala, numa das páginas, fala de Portugal. Como os portugueses na França foram... Tudo o que acontecia de mal, de roubos, eram os portugueses. E como, citando mesmo Paulo Portas, um político, vem dizer que o mal que acontece agora na nossa cidade, os crimes, são dos ciganos. Ele utiliza esta linha para podermos chegar como duas religiões diferentes estão unidas ali no preconceito contra aquelas senhoras. Me leva a uma questão que tem a ver com o Mas que já foi. desculpa, é sutil o preconceito. É tão sutil que nós podemos não o ver quando ele está na nossa boca. Eu só ia fazer uma nota curiosa, que é
falamos da religião vivida e falamos da religião liderada e ensinada. E é curioso no filme, quer o padre, quer o Nino, eles estão completamente do mesmo lado. E curiosamente aquela imagem da igreja, se nós seguirmos o que estas mulheres querem, temos o paraíso. Eu acho que Curiosamente, eu queria falar sobre isso. Os dois se confessionaram. Eu queria falar sobre a questão que o filme coloca, que é que a paz é necessária e é muito difícil. Sim. E nós vivemos num tempo em que a lógica da paz é muito difícil de triunfar. É mais fácil triunfar a lógica da guerra, e nós vemos isso de várias formas. E, portanto, precisamente no filme, o padre e o imã têm um papel no triunfo dessa lógica, digamos assim. E, portanto, eu queria-vos perguntar como é que olham para esse papel que vocês têm também. Nós somos suspeitos. Se tivesse aqui um imã, ainda compunha mais o painel, mas acho que é uma pergunta importante. Não, eu dizia, e um bocadinho mais ao cada um de nós, não é? Ao partido também o que dizia de, ainda antes de pensar como evitar a guerra generalizada, caí na conta de que há por várias vezes aquela coisa muito humana de quem é culpa, não é? Da necessidade que todos temos. E agora, começando por cada um de nós e nas nossas pequenas células, seja a família, os amigos, a primeira pergunta perante um acontecimento que me é adverso é arranjar um culpado, a primeira resposta. E, portanto, esse ser o ativador da primeira gesta de violência. Não importa esta importância de parar, não é? Dentro de mim, como o filho daquela mãe, o irmão mais velho, a primeira reação é ir à procura de vingar qualquer coisa, mesmo sem ter percebido nada, não é? E como a mãe diz, não tem nada a ver com a aldeia, mas esta necessidade que temos de onde é que estamos culpados. E isto, como o João dizia, hoje está muito no dia a dia, não é? No trânsito, no supermercado, não é? Alguém tem que ter a culpa, eu não. E como isso também para cada um de nós este cair na conta de como nos necessitamos de perguntar cá dentro, para perceber o que é que me move, não é? Neste primeiro impulso. Penso que é isso que distingue muito as mulheres no filme, porque desde o início que nós percebemos que há qualquer coisa que as une e que tem a ver com o luto, com a perda. E portanto, o primeiro impulso nunca é esse. O primeiro impulso é elas sentarem, quando sabem que o filho de uma delas morreu, é sentarem-se a chorar todas. Não é? Elas percebem o sofrimento umas das outras. Eu pegava só nessa pergunta que fez para. Sim, nós vamos encontrar no meio religioso, mesmo católico e protestante, todas as versões possíveis, proximidade, aceitação, respeito, não respeito, confiança. Eu acho que é uma coisa que temos que construir, mas como diz o filme, temos que ir em frente. Não é? Mas há uma coisa que é curiosa, que é, hoje, as atividades mais agregadoras de todas as religiões e dentro do cristianismo, de todas as confissões, que muitas vezes têm dificuldade em dialogar em termos de fé, mas é interessante que hoje há uma área onde elas estão a envolver-se, que é na parte da ecologia. Nós vamos encontrar grandes atividades, grandes celebrações mundiais, que arranjam formas específicas de o fazerem. Porquê? Porque elas conseguem sair da culpa para a responsabilidade própria e conseguem sair do outro para o coletivo. Somos todos. E entrar naquilo que é mais forte também, que é como é que sobrevivemos juntos a isto. Não é? E, portanto, é muito interessante que quando entramos no mundo da ecologia, a mim sempre me impressiona, porque em Portugal há alguns encontros entre algumas pessoas que se conhecem, institucionalmente há alguns encontros. O encontro que existe em Sintra, que passou numa igreja, a igreja de Alcaidão, começou por ser uma coisa pequenina, entre católicos e uma igreja evangélica. Porquê? Porque eles casaram. Um pertencia à Caritas e o outro pertencia a outra área social e começaram a trabalhar juntos e a área social uniu. E hoje é um grande encontro, é o único encontro no país, que agora é no Hall de Carnaval, em Sintra,
É o único encontro que tem todas as igrejas estrangeiras, nacionais, todos os bispos, todas as representações, porque se uniram pela experiência da vida em comum, com fés diferentes, e pela área social. É muito interessante. Eu só gostava de dizer que este filme me encheu as medidas. O filme é lindíssimo, a fotografia é lindíssima, o desempenho é lindíssimo, não fica nada por menos. Como o Padre Orlando disse, eu senti-me muito tocada pela pergunta final, que é a pergunta inicial, porque é o título do filme. E agora, para onde vamos? Naquele momento é onde é que vamos sepultar o nosso irmão, o nosso amigo, já que neste momento os papéis estão trocados, mas as realidades continuam a assumir-se como importantes e como diferenciadoras. Mas ia mais ao longe nessa pergunta, nós neste momento para onde vamos? Já aqui falámos que a paz se impõe como um valor extremamente valioso face ao pleonasmo e muitíssimo importante. E às vezes apetecia-me fazer, perdoem o exagero, aos órgãos da comunicação social o que aquelas mulheres fizeram pelos jornais e pela televisão, porque os identificaram como agentes do mal. A nossa comunicação social tem um papel terrível no acicatar dos ódios, no deturpar da ideia de paz e no camuflar a necessidade de todos nos envolvermos para que a paz seja uma realidade e não uma utopia. Atrevo-me a adivinhar que eles vão sepultar no carreiro. A urna deu uma volta. Atrás. Seria ali o sítio. Virado eventualmente para Meca, como estavam as outras sepulturas. É o sítio perfeito. E será aquela morte. Será aquela morte que vai unir os dois cemitérios. E então já temos lágrimas juntas, como cantavam lá no meio, já não me recordo bem em que altura. Lágrimas juntas, caminho junto. Mas ainda voltando aqui à pergunta, como é que nós vivemos esta relação lá como o imã e o padre lá no filme, Nós somos muito próximos. Eu conheci o João há 3 anos e conhecemos-nos por esta altura, há 3 anos atrás, por causa da oração ecuménica. Aqui é um filme interreligioso, diferentes religiões. O comunismo são religiões irmãs, próximas, que têm a mesma matriz cristã. E o João não gosta muito, parece, daquelas orações ecuménicas muito feitas, muito ascéticas, e eu também não. Mais uma convergência. Então, cresceu uma relação de amizade, e creio que é aí que tudo começa sempre, na amizade e de conhecimento, dizer assim, se calhar nós podemos ajudar uns aos outros, estarmos mais próximos, e isto fala mais do que o resto. No filme havia ali umas cadeiras, fazem lembrar as cadeiras da igreja presbiteriana. E também empilhadas, mas não posso também era iguais. Então, nestes 3 anos, tem sido uma história de boa relação. Tem aquela senhora que é presbiteriana, me deu um café. Por motivo, eu lembro. Estão aqui voluntários que ajudamos numa igreja e na outra igreja, nas modulações, nas obras. Os bancos que eram da igreja matriz, alguns dos bancos, estão na igreja presbiteriana. Foram precisamente substituir aquelas cadeiras parecidas com aquelas. Os novos ficaram muito confortáveis. E as nossas luzes maravilhosas. Acaso para dizer que o Padre Orlando trouxe luz. Bom, então nós estamos a terminar. Eu queria agradecer mais uma vez a participação do Pastor João e do Padre Orlando e também a vossa participação. Nós em dezembro não vamos ter nenhuma sessão, achamos por bem não fazer nada em dezembro, porque é um mês complicado.
Mas vamos voltar no dia 11 de janeiro para uma sessão que vai ser um pouco diferente desta. Um seminário, eu vou trazer alguns materiais, se calhar vamos falar mais sobre outras religiões também, que são também muito importantes, nós olhamos para o mundo. Vou trazer mais exemplos também de outros filmes, eventualmente que vocês podem procurar no vosso tempo livre e que são tão interessantes como estes dois que nós vimos nestas duas sessões. E, portanto, cá vos espero no dia 11 de janeiro, nesta sala. Não, Não. Obrigado.